A década era uns 9.0 e ou você estava ali flanelado e seduzido pela deprê do grunge, ou estava sendo introduzido no metal com o famigerado álbum preto do Metallica. Ah, e tinham também os que choravam o som das boy bands. Para as bandas de Pernambuco, um movimento de contracultura nascia, encabeçada por um cara chamado Chico Sainz. O Mangue Beat foi um importante movimento musical nos anos 90 e muitas bandas se influenciaram por ele. O Sepultura e o Angra, o Roots e o Holy Land são discos que claramente foram fortemente influenciados por todo esse movimento vindo lá de Pernambuco e também pelas raízes culturais do Nordeste de um modo geral. Então vamos saber hoje a história desse importante movimento que nasceu lá em 91. Estamos começando mais um Caixa TV. O começo dos anos 90 foi bem pesado para a cidade de Recife, porque lá era uma das piores capitais do Brasil e as pessoas que lá moravam sofriam com a pobreza e desigualdade social. No campo cultural existia um outro problema, uma enorme lacuna. O estado de Pernambuco na época não tinha uma cena cultural muito forte e essa estagnação no cenário cultural tem uma forte relação com o movimento armorial. Esse movimento começou em 1970. O Ariano Suassuna foi o grande cabeça por trás da coisa toda. Ele focou na preservação da cultura nordestina, tentando mantê-la da forma mais pura possível e sem influências da cultura estrangeira. Mas o movimento acabou tomando um ar muito tradicionalista e muitos dizem que ele foi o responsável direto pelo fraco cenário cultural de Pernambuco no começo dos 90. Rapaz, isso está ultrapassado. Eu digo ultrapassado por quê? Ele diz, porque o computador agora... Eu digo, olha, pode estar ultrapassado, mas enquanto existir gente como eu gosto de ler, e gosto de ler livro. E eu só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar embolando com o computador na cama, não, porque não dá. É muito inconveniente, não é verdade? Na contramão do tradicionalismo surgiu em 91 o movimento Mangue Beat, que visava justamente o contrário do movimento armorial e queria misturar elementos de outras culturas, mais precisamente o rock, com os elementos percursivos e regionais da cultura nordestina. É um movimento que tenta redimensionar, unir os ritmos regionais a ritmos universais, né? Então, é como vocês classificaram uma old music pernambucana, é isso? É isso aí, world music pernambucana. Assim, a imagem símbolo vamos falar, uma antena parabólica enfiada na lama, né? E junto, assim, o movimento, junto com o Nação Zumbi, tem também Mundo Livre S.A., né? Tem 04 aqui, Bactéria, né? Tem Otto ali atrás e Tony. Mundo Livre S.A. e o Lostal. Okay. Além do uso da guitarra elétrica em suas composições, o Mangue Beat misturava outros elementos da cultura regional pernambucana, o coco, a ciranda e o grandioso maracatu. Além disso, tinham muitas influências da cultura pop, como o rock e o hip hop. Então eles acabaram falando com diferentes gerações aí. Os mais novos que
muitas vezes poucos sabiam sobre suas raízes e suas origens culturais, e os mais veiacos, que não aceitavam muito bem esse papo de rock com maracatu. Mas o Chico Science soube fazer o negócio dar certo. Chico criou também o nome do movimento. Ele e o Nação Zumbi são os grandes nomes e precursores de tudo. Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão. E o primeiro disco deles, Da Lama ao Caos, foi um marco divisor na música dos anos 90. A partir desse disco e da ideia mirabolante do Chico, outras bandas surgiram e ajudaram a desenhar a história do Mangue Beat. Submundo do consumo, não há lugar para escrúpulos. A coisa não era somente estética. As letras das músicas faziam protestos e questionavam a pobreza e a desigualdade social que aplacava Pernambuco e o restante do Nordeste. O Brasil acordou, ficha na vitrola, quebra, toca na caixola, sons que são. Logo, os caras estavam em quase todos os grandes festivais de norte a sul do Brasil. E a MTV foi um grande propulsor pro cenário Mangue Beat. O movimento também tem um manifesto conhecido como Caranguejo com Cérebro e foi escrito pelo Fred 04, do Mundo Livre S.A., que fazia uma crítica bem colocada sobre o marasmo cultural de Recife e a necessidade de uma renovação cultural. E eles conseguiram isso. Santa Massa chegou, mais oferta Santa Massa chegou, Santa Massa chegou. Eu lembro de, na época que eu era moleque, o Nação Zumbi ser bem respeitado, principalmente dentro do cenário ali do New Metal, né, ou Alterna Metal, principalmente por conta do histórico que eles tinham ali com o Roots, aquela ligação, que foi, né, o Roots foi fortemente influenciado pelo Mangue Beat, aquele espírito que estava ali propagando ali nos anos 90. E digamos que pegava bem você ter ali no meio do seu som pesado, na sua coleção de CDs de bandas extremas ali, ter um Da Lama ao Caos no meio ali. Chegando nesse ponto, então, vamos falar da forte influência que o Nação e o movimento Mangue Beat, de um modo geral, teve em cima do Metal BR nos anos 90. Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se engana. Do caos à lama, o homem roubado nunca se engana. O Roots do Sepultura, quando surgiu, deu um nó na cabeça do Headbanger Major, que não entendeu nada naquele dia 27 de fevereiro de 1996, e foi rapidamente apelidado de Metal Macumba. Além da forte influência do Mangue Beat, eles exploraram elementos indígenas e as ideias do Carlinhos Brown e do seu projeto Olodum. Something like that. Oh. Mas o que muitos não sabiam naquela época é que o Roots nada mais era que um disco de nu metal com influências regionais do Nordeste. Mas é desde o Raul Seixas que a mistura do rock com a música regional do Nordeste vem acontecendo. Porém, com Raimundos isso tomou um outro rumo e o Mangue Beat fez a coisa chegar até o metal. E o Angra lançou em março de 96 também o Holy Land, que bebia nessa fonte toda do Mangue Beat. Então, na verdade, né, a gente estava lançando o primeiro CD com algumas influências já brasileiras, né? No Angels Cry, né, a música Never Understand, ela é um baião, que na verdade fui eu que levei para a banda essa ideia de fazer um baião metal ali, que eu tocava de uma forma percursiva ali o baião no contrabaixo. Dessa ideia partiu o riff do Rafael na guitarra, partiu o restante da música, né, as melodias e tal, pelo André. Então, assim, nós fomos contemporâneos nessa coisa de misturar a música brasileira.
Sepultura misturava mais a coisa tribal, né? Mais as percussões. O Angra já partiu para um lance mais das melodias também, das harmonias brasileiras. Foi na mesma época, na verdade. É claro que o Sepultura já tinha todo um destaque lá fora, né? E isso eu acho que foi o primordial para o Angra também ter esse sucesso lá fora, misturando coisas brasileiras, né? O Sepultura foi o pioneiro aí a levar isso lá para fora e com certeza abriu as portas ali para o Angra também. O Mangue Beat deixou um clima diferente no cenário musical ali dos anos 90. Muitas bandas acabaram se sentindo à vontade para fazer experimentalismos. E essa nordestização da cultura pop, que vem ali desde a época do Raulzito e sua mistura com o classic rock, ganhou um novo rumo com o lance do movimento Mangue Beat. Muito, mais uma vez, por conta da MTV, também que ajudou muito na divulgação do Mangue Beat e suas respectivas bandas. Bom, infelizmente em 97 nós perdemos o velho Chico Science, mas o seu legado continua aí vivo e forte e marcou tanto o cenário musical lá de Pernambuco como o metal nacional de um modo geral, fazendo com que o nome de Recife chegasse em vários outros rincões distantes aí do Brasil que muitas vezes nem sabiam o que tinha de fato lá de movimento musical e cultural. Chico Science teve, sim, um importantíssimo papel em uma das partes ali dessa miscelânea que é a cultura brasileira.